Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista e nesta noite é nossa convidada Maria de Lourdes Pombo, uma figura ímpar no apoio social e, curiosamente, nos que mais precisam, o cidadão com deficiência mental. Maria de Lourdes, boa noite. Boa noite. Bem-aja por aceder ao nosso convite. Iniciamos esta nossa conversa com uma pergunta indiscreta. Como é que começa a sua vida social que nunca mais para? Ou nunca mais até ao dia de hoje? Bom, em primeiro lugar, é com muito gosto que estou aqui no estúdio da Beira Baixa TV e agradeço o convite que me foi feito. Para mim, falar da APP-ACDM é sempre um prazer. A minha vida teve vários percursos, tive percurso profissional, político, etc. Mas o social é aquilo a que as pessoas sempre me ligaram e ainda me ligam hoje. Porque vim para Castelo Branco em 72. Com ela eu trouxe o embrião da APP-ACDM para Castelo Branco e hoje sou a presidente dessa mesma instituição. O que quer dizer que ela faz 50 anos, eu faço 50 anos com ela, sempre voluntária. Porquê a APP-ACDM? A APP-ACDM nasce em Lisboa com uma médica pedopsiquiatra, a única no país que sabia e trabalhava com crianças, apoiava crianças com trissomia 21 e, portanto, tudo que fosse crianças com trissomia 21, portuguesas e algumas estrangeiras que viessem para Portugal, procuravam a doutora Alice Tavares Melo. E ela, com uma inglesa, que trouxe uma filha para Portugal, procurou essa médica e com ela criaram a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Por isso é que é a Associação Portuguesa do Cidadão Deficiente Mental. Só para trissomia 21. Isto em 69. A seguir, 62. A primeira foi 62, desculpe. A seguir, começam então a abrir as delegações. Abre a delegação de Lisboa. Expandir-se. A criar, portanto, passou da consulta e do tratamento de crianças com trissomia 21 para apoio às crianças com trissomia 21, criando centros sociais, à época, que não havia nada, o Estado não tinha nada disto. E então abre a primeira em Lisboa, a seguir abre o Porto, delegação, a seguir abre Coimbra, portanto, abrem várias delegações no país. E eu fui trabalhar para a APP-ACDM de Coimbra. Portanto, eu fiz o Instituto de Educadoras de Infância em Coimbra. À época, já fiz estágio na área da deficiência, não intelectual, porque não existia, mas nos deficientes auditivos e nos cegos, porque existiam esses dois institutos em Coimbra, o Loreto e Alcântara, e, portanto, eu fui lá fazer estágios e senti sempre uma vocação especial. Nunca tive ninguém na família na área da deficiência, mas senti como com um chamamento. E, portanto, quis-me dedicar, de facto, a esta área. Eu fui para lá trabalhar. Mas só a família, o irmão, como é que foi? Como é que aceitou? Não lhe disseram, Maria de Lourdes, essa não é o teu caminho? Não, porque... Deixe-me perguntar-lhe porque... Não, quer dizer, em primeiro lugar, eu sempre tive uma vocação social. Eu direi que tive uma mãe extraordinária. O meu pai também, mas a minha mãe era uma mãe bondosa. Era uma mãe que apoiava, portanto, havia muita miséria no tempo. Eu sou de Sabrosa do Douro, aliás, penso que muita gente saberá. E nessa altura, distrito de Vila na Real. zona do distrito de Vila Real, e as pessoas saberão do meu tempo que nessa altura havia muita pobreza. E, portanto, há uma coisa que me marcou nessa área, foi a minha mãe. Porque havia uma tradição na minha terra que no Dia dos Mortos se ia ao cemitério e as pessoas tinham algumas possibilidades, davam uma esmola, uma moeda, aos pobres, aos mendigos dessa época, digamos, aos ceguinhos, como se chamava, não é? Que estavam de um lado e do outro de acesso ao cemitério. E a minha mãe tinha então, ainda estou a vê-la com um porta-moedas grande, onde tinha moedas. Eu ia com ela pequena e era eu que dava as moedas, para cima a uns e para baixo a outros, quando vinha de lá. E registrei que a minha mãe, sempre que era um ceguinho, dizia assim, na época era assim que se chamava, claro, oh filha, dá-lhe 2 moedas, porque ele não via nada. Portanto, quer dizer, eu fui logo como que chamada para aquele que era
Era pobre, mas também era diferente. E já era uma responsabilidade. Já era uma responsabilidade. Porque a mãe encarregou-a A mãe, dessa sem querer, missão. a mãe sem saber, portanto, pronto, era intuitivo, a mãe conseguiu chamar-me a atenção daqueles que tinham mais dificuldade ainda. E eu acho que é aí que nasce, talvez, penso eu, e por isso também eu queria ter feito os estágios no Instituto, quis fazer estágios também na área da deficiência, na altura só existiam os cegos e os surdos, mas também fiz com crianças sem problemas, mas de qualquer maneira já a minha vocação para aí, porque ainda não havia, porque só depois é que abriu a APPACDEB de Coimbra. E então eu fui a primeira educadora de infância, digamos, semi-especializada, a trabalhar na APPACDEB de Coimbra. Era então o terceiro centro que abria, a terceira delegação que abria no país. Podemos revelar um segredo. Uma jovem educadora, 27 anos. Não, 27 aconteceu a Castelo Branco. Em Castelo Branco. Lá na Portanto, uma jovem. Uma jovem. E, portanto, ainda estive no Vicente Barreto, Coimbra era famoso, Era assim? mas depois fui para a APPACDEM. Porque na altura também o diretor da APPACDEM, nessa altura, era um médico psiquiatra e, portanto, conhecia-me e, portanto, achou que eu teria o perfil para, de facto, iniciar a trabalhar lá na APPACDEM de Coimbra. Bom, o meu marido decidiu, quando acabou a especialidade, vir para Castelo Branco. Trabalhar. Bem, eu, como posso imaginar, chorei imenso, porque eu achava que nunca iria sair de Coimbra. Porque Coimbra era a minha cidade, era a minha terra do amor, do coração. Pronto. Isto é uma confissão. Pois, foi lá que eu o conheci, foi lá que casei, foi lá que nasceu o meu filho. Hoje já penso ao contrário, já não deixava Castelo Branco. Não, quer dizer, claro, há muitos anos em Castelo Branco, mas na altura foi muito duro para mim, pronto. E então lembro-me de estar a doutora Alice Tavares Melo, a tal presidente que criou as APPs de Lisboa, vir a Coimbra e estava eu já sabia que vinha para Castelo Branco. Ela foi lá visitar e eu chorei, porque me estava a custar muito desligar das pessoas, desligar da terra onde eu estava. Eu já lá vivia há 8 anos, portanto já era um pouco também uma minha terra. E ela disse-me, minha filha, não chore, leva uma missão muito importante. Nós só temos delegações no litoral. Não há nenhuma no interior. Vai com uma missão muito importante. Veja se consegue criar uma delegação em Castelo Branco. E é para iniciarmos a primeira delegação no interior. Fora, digamos fora assim, do litoral. É Castelo Branco. É Castelo Branco. Então eu cheguei a Castelo Branco e a primeira preocupação que tive, portanto, eu vim para cá para trabalhar com o Sr. José Lopes Dias, dirigir o dispensado do Dr. Alfredo Mota. Já saí de Coimbra com essa missão, com esse contrato feito. E então eu perguntei ao meu marido que se já tinha falado com o pediatra. E ele disse, já. Então, olha, eu gostava de falar com ele para lhe perguntar se há cá crianças com trissomia 21. Ele apresenta-me ao Dr. Dias Carvalho e eu faço-lhe a pergunta, olha, diga-me lá, há aqui crianças com trissomia 21? Lembro perfeitamente da resposta dele. Olha, eu sigo para aí assim uns 7 ou 8 pequenos, a expressão dele. Então já dá, para começar. Então, mas o quê? Olha, e contei-lhe a história. Olha, passa-se isto assim, assim, era bom. Conte comigo. Portanto, temos o Dias Carvalho. Desde a primeira hora. Temos o Dias Carvalho. A seguir, na altura, havia, na época, isto é interessante para as pessoas de hoje, havia a primeira-dama e a segunda-dama. A primeira-dama era do Governador Civil, a segunda-dama era da Câmara Municipal. E como que uma e outra gostavam de fazer algo de diferente aqui no local. Sim, no local. Quem aproveitou essa valia. Ora bem, entretanto, quem é que estava? A Câmara Municipal era a Dona Maria José Castelo Branco, era então o Presidente da Câmara, Engenheiro Castelo Branco, estamos a falar antes de 25 de Abril, era a delegada da Cruz Vermelha, ao qual se associavam várias senhoras, algumas delas esposas de médicos, portanto, elas não trabalhavam, e que me apareceram, foram contactar comigo ao dispensário, não sei porquê, há coisas que não se explicam, e disseram, então agora está cá, vinhamos saber apresentar, nós somos a Cruz Vermelha, se precisar de nós, se precisar de alguma coisa da nossa colaboração, eu disse, vou precisar. Olha, a missão que trazia, eu tenho afinal, uma missão, estava tudo à espera. Estava tudo a acontecer. Parece que estava mesmo à espera de acontecer alguma coisa. Curioso. E elas, portanto, puseram esse problema e eu disse, olha, sim, ainda por cima está aqui uma Cruz Vermelha, portanto, são senhoras com disponibilidade e, portanto, que podem perfeitamente colaborar. Uma delas era a esposa do Sr. Presidente da Câmara, que isso era muito importante, porque a Câmara seria muito importante, por isso é que a Câmara é o primeiro parceiro da APPACDEM, através disso, nessa altura, portanto, vamos começar, conte connosco. E então, assim, começamos a fazer o nascimento da APPACDEM de Castelo Branco. Como?
Peditórios. Lisboa emprestou-nos as latas de peditório vieram para Castelo Branco e fizemos peditórios aonde? Isto é que é uma surpresa para as pessoas. Em Castelo Branco, nos Cebolais, Alcaíns, Covilhã e Tortozendo. Foi feito peditório nestas 5 localidades. Na altura eram, digamos assim, as maiores, não é? Digamos que nós também tentámos ir às cidades e aos locais que eram industriais, portanto tinham seus industriais, tinham outro poder, e aliás, onde também era mais fácil para nós mantermos algum diálogo com as pessoas. Por outro lado, é perceber que o meu marido é tortozendo, portanto a minha ligação a norte estava facilitada, porque começava sempre a aqui alguma rivalidadezinha, mas Covilhã olhou sempre para mim, em alguns momentos sim, em outros momentos não tanto, pronto, como sendo um pouco tortozendense, porque o meu marido é tortozendo e eu não sou da região, como sabe, vim para cá. Sendo assim, fez-se o peditório. Como é que correu? Correu tão bem como? Bem, Castelo Branco foi o que deu mais, 9 contos, 9.000 escudos. Em 1970 e 73, 72 ainda, 72. Portanto, começou logo, em novembro de 72, começou logo os peditórios. Portanto, foi aí. Cebolais deu 2.000. Recordo que a Covilhã deu 5.000. E o Tortozendo ainda deu 3.000. Quer dizer, no fundo, ainda, para a época foi dinheiro. Era muito dinheiro. Não, minto. Castelo Branco deu 23.000. Eu estava a perceber, não, 8.000 foi a Covilhã. 23.000. Castelo Branco foi muito generosa no peditório. Foi tão generosa que até fez isto, que eu acho que devo revelar, porque também marca o que é uma época. A Câmara emprestou-nos uma secretária para pôr naquele patamar que se tem acesso hoje àquilo que se chama a tesouraria, uma secretária, a dona Abrunhosa, a Tassiana Abrunhosa, que também contribuiu, sabe que o Dr. João Carlos Abrunhosa era um homem muito generoso, pôs-nos lá uma terrina e então nós escrevemos a todos os senhores industriais e comerciantes, para nos levarem lá o donativo, até eles iam lá levar o envelope. E o envelope era entregue aí. As caixas andavam na rua, no peditório, feito por pais e amigos, portanto, sempre pais e amigos, e nós, digamos, estávamos junto à terrina para recebermos os tais envelopes dos seus industriais, seus comerciantes, porque à época isso representava alguma consideração especial para aquelas pessoas que iriam contribuir com donativos. Sem querer, estávamos já a falar, digamos, da parte social dos empresários. Por isso é que a APP nasce. É uma instituição muito diferente da APP-ACDM de Castelo Branco, de outras instituições, mesmo congéneres e não, porque nasce de uma maneira um bocadinho diferente do que é normal. E, portanto, já estava a ser envolvida a sociedade, já estava a ser envolvida a comunidade, ela nasce, digamos, de estar na rua a ver o peditório, a participação, com todos, com todas as classes, sem separação de classes, estavam todos. Havia pais muito simples com a latinha a pedir, e havia senhores industriais que iam levar o seu donativo. Portanto, aqui tudo se misturava. Portanto, já era isto. E foi possível, portanto, aí é que está, 23.000 escudos. Para a época, foi muito bom. A cidade correspondeu. E recordo-me até de um historial me dizer assim, eu tenho quase a certeza que vai ser uma boa instituição. Não tenho ninguém na família, mas todos devemos ajudar. Um dia teve alguém na família. Portanto, registro isso e outras coisas que, de facto, marcam a generosidade das pessoas, porque o fizeram, na altura, muitos deles sem ter ninguém da família ou nunca pensarem vir a ter. Portanto, nasceu mesmo de generosidade das pessoas. E há uma coisa extremamente importante que é feito, que a cidade tem que saber. Ainda hoje se fala da saudade que deixou o Hotel Turismo. O último jantar dançante que foi feito foi pela APP-ACDM no Carnaval de 1973. Foi para angariar fundos. Que nos dão na altura, claro que tinha-se despesas, etc., mesmo assim quase 9.000 euros. 9.000 contos na altura. 9.000 contos. Portanto, foi feito, nunca mais houve lá nada. A seguir demoliram. Portanto, a última festa, o último jantar que se fez foi jantar dançante, foi organizado por nós. Para a APP. Pelas pessoas, pelos amigos da APP, não é? Pela comunidade, e que conseguimos realmente angariar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal estava-nos a pintar e a arranjar o castelinho, lá em cima, onde iria abrir a primeira escola que abriu, com 7 crianças. Foi lá. Portanto, a Câmara cedeu-nos a escola, pagava água e luz, não é? Veio cá o J. Pimenta assistir à posse do último governador civil, antes do 25 de Abril,
Eu fui lá com uma lista enorme de pedidos e o senhor mandou-nos tudo, uma carrinha com pedíamos jogos, secretárias, Está arrependida mesas. de não ter aumentado a lista. Está a ver? Não, ela foi boa, a lista foi boa. Até fui acusada de que estava assim um bocadinho exagerada. Exagerada. Mas não. Fomos os que estávamos, os fundadores, reunimos todos Para no os governo mais civil. novos, o J. Pimenta era uma grande empresa Pronto. construtora. E nesta altura do aqui eu país. tinha os 27 anos. Era aqui que eu tinha os meus 27 anos, foi quando vim para cá. E então, realmente era a mais nova de todos. E conseguimos que então nos desse o equipamento. E foi possível abrir a PPA-CDM em 16 de novembro de 1973. Não tivemos ninguém do Estado, foi local, estava o Sr. Presidente da Câmara, portanto, pronto, as pessoas, veio a direção de Lisboa, porque nós éramos delegação, e fomos até o ano 2000 delegação, e estávamos os 5 da primeira direção, e que eu digo, só estamos hoje 2 vivos. Portanto, eu sou Tudez Carvalho, era o doutor Elvídio, porque na altura devia haver um psiquiatra, não havia psiquiatra em Castelo Branco, eu fui pedir ao da Covilhã, que eu conhecia de Coimbra, vinha cá fazer consultas à Caixa de Previdência, para também dar o nome dele para ser da direção da APP, ele cedeu, só quando veio o doutor Osório que passou a ser ele, e a Benedita Grilo, que tinha estado a estagiar em Coimbra, na APP-ACDM, como assistente social, e conhecemos-nos lá, e quando eu cheguei aqui, ela também era uma pessoa que estava já sensibilizada pelo que era uma APP-ACDM. E, portanto, com a esposa do Sr. Presidente da Câmara, com a Maria José, somos os 5 a primeira direção da delegação de Castelo Branco, e com isso abriu a instituição em 16 de novembro, com 7 crianças, que ainda hoje 4 estão connosco, 2 morreram. Ainda hoje. Maria de Lourdes, estão passados 50 anos, quase. 50 anos. E a senhora recorda como se fosse Recordo agora. porque eu vivi isto tudo. Já passou. Claro que houve uma coisa Este muito ano, importante. não é? Vai ser o dia 16 de Nós novembro. vamos começar a comemorar, consideramos que determinadas intervenções que vai havendo, já as queremos incluir nas comemorações de 50 anos. Este ano, em novembro. Embora o dia mesmo de abertura seja dia 16 de novembro. Dia Que é o dia, vai ser o dia mais novembro. marcante. Mas já vamos começar a fazer algo antes disso. Porque nós temos aqui aqui um fato muito importante, que é o problema da Câmara, que esteve sempre connosco, todas as que estiveram connosco, as câmaras todas, e portanto nós temos que iniciar com a Câmara, mas vai ser uma surpresa. A seu tempo vai saber. Pensamos que vai ser um momento alto também para a cidade, para a instituição e para todos. Bom, de facto, começamos com 7 crianças, lá em cima no castelo. E hoje? Hoje 640, mais ou menos. 620, depende muitas vezes, porque há aqui valências que alteram um bocadinho. Bom, a nossa preocupação foi sempre crescer. Sabíamos perfeitamente que tínhamos ali 7 crianças, mas havia muito mais cá fora e haveria muito que fazer, mas não tínhamos espaço. Mas, entretanto, dá-se 25 de Abril. E nós não tínhamos dinheiro do Estado. Nós estávamos a viver de peditórios e de apoios locais. Portanto, o Estado não dava ainda nada. Portanto, nesta altura o Estado ainda estava fora destes problemas. Eram muito da sociedade civil. Que eu também quero aqui dizer que eu dispunha de algum tempo para dar à instituição, porque o Sr. José Lopes Dias era uma pessoa extraordinária. Dispensava. Que sempre que fosse necessário, dizia, vá lá, porque também é importante que vai lá fazer. Claro que tinha que fazer o trabalho na instituição, mas de qualquer maneira, portanto, eu tive uma pessoa sempre ao meu lado, muito importante, e que me marcou muito, 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 que é o Sr. José Lopes Dias, pessoa que eu ainda hoje recordo com saudade. Portanto, isto é importante que também seja dito. Pronto, agora nós, de facto, o que queríamos era crescer, tínhamos que crescer. Mas dá-se 25 de Abril. Dá-se 25 de Abril e começava na altura, não se podia fazer peditórios. Ninguém aceitava peditórios. Achava-se um bocadinho de caridade, porque é um contexto que vinha de fora, de claro, antes, evidente. tudo isso ainda. E as mudanças, temos que a ver isto na revolução. época. Bem, mas eu fiz uma coisa que lhe vou dizer, que as pessoas não sabem, mas vão saber. Souberam na altura, mas ainda há de um partido, ainda há uma pessoa que esteve lá e que pode testemunhar isso que eu vou dizer. Que foi, eu disse, não, nós temos que fazer peditório, mas como? As senhoras vinham para a rua, devem-nos chamar fascistas, desculpe, mas era, na altura Sim, era na mesmo altura isso. era assim. De maneira que eu também não concordo com peditório, mas o que é que nos dá dinheiro? Mas tinham as crianças para alimentar? Tínhamos, e nós não queríamos parar, porque tínhamos a consciência, se parássemos, podia ser mais difícil recomeçar mais tarde. E então o que é que eu pensei? Chamar os partidos todos a BRPP, o PCP-ML, o que cá existia, chamei-os todos lá em cima, para ter uma reunião com eles. Bom,
No Castelinho. No Castelinho. Para lhes mostrar as contas. Abriu ali o caderno. Honestidade. Lembro-me que o doutor Dias Carvalho disse assim, éramos os dois do PSD. Você já representa o partido, deixe lá estar com isso, porque ele achou que eu tinha assim essa ideia, mas resultou. Resultou desta maneira. Portanto, foram os partidos todos. Foi a transparência. A transparência. Mostrei-lhes, aliás, até houve um que depois à noite me disse assim, eu vim cá tarde e estavam cá os filhos da classe operária. Não diga isso. Estão cá as crianças que precisam de estar. Nós isso não queremos ouvir, mas pronto, era a própria da linguagem, claro. Era a própria da época, tinha que ser assim. E então expliquei-lhes, eles só me disseram assim, não nos vai pedir para fazer peditório. Eu disse não, eu só vou pedir que deixem que a gente faça o peditório. Porque nós precisamos, ou então digam-nos onde é que vamos buscar dinheiro para pagar estas despesas. Tenho que comunicar que não houve nenhum partido ou movimento da época, e que muitos deles muito revolucionários, como sabe, pôs qualquer objeção, porque foi claro, foi ali mostrado o que é que se passava. Porque na APP, desde a primeira hora, a transparência é o que tem muito bom, ali, total. Sendo assim, fez-se peditório. Claro que não tive a adesão das senhoras, que era normal ter, tiveram medo, receio. Sacrifiquei mais eu e a Zezinha Dias Carvalho, a esposa do Dias Carvalho, que foi amorosa também, as duas, ficámos com os pés muito inchados, porque andamos a percorrer os bancos, a bater às portas dos comerciantes, e não eram eles que nos iam levar, éramos nós que íamos lá bater à porta. E pais que, coitadinhos, estavam assim ali, encostados ao antigo turismo no Passeio Verde, e que iam conseguindo os donativos. E, portanto, conseguimos, até que finalmente, já eu no IFAS, no Instituto da Família e Ação Social, que depois se começa realmente a haver outras orientações, e conseguimos depois mais tarde então começar a ter subsídios do Estado e a primeira professora destacada do Ministério da Educação. Um dos primeiros quadros, digamos assim. Um dos primeiros quadros, porque na altura só tínhamos uma auxiliar e uma senhora que fazia tudo, a cozinha, e a professora Graça Frade, que era a única professora que era especializada aqui na cidade. Tinha o António Aurélia Ferreira, era a única, mas fez como voluntária também. Ia lá umas horas como voluntária, que ela dava aulas aqui embaixo na escola. Pronto. Portanto, a APP nasce deste conjunto de pessoas, desta comunidade, e muito da Câmara Municipal e de outro departamento importante da cidade, a polícia. Porquê? O senhor comandante fez uma coisa que não podia ter feito. Fez. E nós reconhecemos. Como era muito longe para as crianças chegarem lá em cima ao castelo, os pais não tinham carro, não havia transportes públicos. Na altura, o senhor comandante, nós estamos muito gratos por isso e já o reconhecemos, já o homenageamos por isso, pôs a carrinha da polícia, que não podia, a gente sabe que não, a transportar as crianças até ao castelo. Também vamos ver, portanto, quem tem coragem. Coragem. Portanto, coragem. Direi eu que foi toda a cidade e as entidades olharam para esta instituição, que ainda hoje olham, eu sei, de uma maneira um bocadinho talvez diferente, pela maneira como ela toda apareceu. Apareceu desinteressadamente, não foi para criar taxas para ninguém, não foi para oportunismos de alguém, foi nada, foi para irmos ao encontro daqueles a quem ninguém ligava, os mais abandonados dos abandonados. Porque os outros, apesar de tudo, iam tendo alguma coisa, estes então não tinham ninguém a dar-lhes a mão. Portanto, eu penso que foi isto que a cidade percebeu. Maria de Lourdes, vamos focar, embora não queremos... Estas crianças estavam fechadas. Escondidas. Tirou uma palavra. E temos estes casos, não é? Sim. Tratadas até quase como... Eu não gosto da expressão, mas era isso. Não precisa de utilizar, que toda a gente está a perceber o que é que quer dizer. Esta língua. Nós tivemos, eu tive um assistente social. O assistente social que trabalhou connosco, que já faleceu, chegou a descobrir crianças, que eu vou dizer, se é isso, porque choca, mas é a realidade, a palheiros. Sim. E junto a porcos. Portanto, a realidade, escondidos. É como que a família se sentia culpabilizada de ter tido um filho deficiente. Era uma desgraça que se abateu. Era uma desgraça. Temos de situar isso à época, felizmente isso já passou. Hoje não. Mas nós conseguimos sempre, e a nossa preocupação foi sempre Deixe-me revelar um segredo, se posso. Até um dos seus meninos, os meus meninos, que hoje está completamente integrado e também faz a aprendizagem, e ele diz que a senhora é que é a mãe. Eles consideram-me a mãe deles. Alguns porque eu sou tutora. Peço desculpa da inconfidência, mas é esta a verdade. Isto é. Vários, porque eu sou tutora. Eu vou entrar nessa parte da tutoria, porque isso é mais tarde. Então nós conseguimos depois alugar uma casa junto à Sé, para onde mudamos, aí já tínhamos mais. E era mais acessível. Já era mais acessível e, portanto, viemos para aí, mas sempre com a ideia de construirmos uma sede boa. Aí, ainda a primeira vez falei com o Sr. Armindo Ramos,
Deus tenha atualmente descanso, foi a primeira porta que se abriu para arranjarmos um bom terreno para fazermos a sede. Não foi ele que entregou o terreno, mas a seguir veio o César Vilafranca, que deu o terreno, onde hoje é a sede, em frente ao hospital, deu o terreno para a PPA-CDM. A casa-mãe, porque hoje não para aí. A casa-mãe, hoje está muito longe, mas a casa-mãe começa aí. Que na altura foi considerada a melhor sede do país. Que até o diretor-geral dizia, quando eu fui lá com o arquiteto Luís Grilo, que foi quem nos fez o projeto gratuitamente, para pagar aos engenheiros, mas a parte dele foi oferecida, porque ela é um hobby castrense, ele foi comigo falar nisto, a Lisboa, apresentar o projeto, e foi dito o quê? Isto para Castelo Branco. Se fosse em Lisboa, portanto, achavam que era um escândalo uma obra desta vir para Castelo Branco. Aliás, 50 anos depois, praticamente não se nota. Ainda hoje, ela é uma grande sede, ainda hoje é um edifício maravilhoso que está ali. Portanto, na altura era muito dinheiro. Ele foi adjudicado, nós tínhamos 500 contos e fomos adjudicar uma obra por 185 mil contos. Porquê? Porque eu estava no serviço que arranjava o financiamento para lá. Claro que aconteceu aqui uma coisa engraçada, que não devia também ter acontecido. Eu acho que nesta APP aconteceram coisas que não eram normal acontecer. Eu não poderia ser da direção da APP, mas estava escondida, punha o Dias Carvalho à frente, eu punha-me por trás, porque eu estava nos serviços que arranjava o dinheiro, portanto não podia ir assinar. Claro. Ir lá ir ele. Pronto, embora. Se fosse hoje... Hoje não era possível. Mas na altura as pessoas sabiam perfeitamente, havia um controle maior. Às vezes o diretor-geral disse, não se exponha muito. É evidente que a APP cresceu muito. Porque as pessoas percebem. Eu depois ocupei também cargos políticos, relacionava-me com a política, tinha influência e, portanto, eu recordo-me, e às vezes ainda ex-colegas meus deputados, que eu também pertenço à Associação dos Ex-Deputados, me dizem, estamos-te a imaginar, quando estavas no Parlamento, mal chegava o ministro ou o secretário de Estado dessa área, levas tu a correr, e nós dizíamos, lá vai a Maria de Lourdes pedir para a APP-ACDM de Castelo Branco. Já agora, deixe-me dizer, eu sei que veio de Lisboa... Eu não quero que nos diga o que é que andou a fazer em Lisboa, mas sei que não andou a dar ponto sem nó. Não, a gente foi sempre a sua APP. É sempre. Não, também tenho responsabilidades durante uns mandatos de CNIS da Confederação, tive responsabilidades nacionais, das EPSS no distrito. Agora estou-me libertando para ficar com a APP, porque já é muita coisa para mim. Mas, de facto, evidentemente, que estando perto do poder, ou tendo possibilidade de me aproximar, é óbvio que eu também pedia, o que também nunca pedi nada para mim. Eu nunca recebi de lá um tostão, eu fui sempre voluntária, e isto é sabido por toda a gente, era sabido pelos serviços, portanto não estava a pedir nada para mim. Nunca lá coloquei família, não tenho lá ninguém da minha família colocado, portanto não era o interesse pessoal, não tinha. Era para ajudar e defender os jovens, as crianças, jovens e mais tarde adultos. Claro que a APP tem a vantagem, como eu digo, da minha aproximação também à política, não vou esconder. Mas tive sempre o apoio, independentemente do governo que estivesse. Fosse que fosse a cor da Câmara Municipal. A Câmara Municipal sempre até hoje o parceiro principal, e nunca tive nenhum membro do governo, fosse de que partido fosse, todos tiveram sempre muito respeito pela instituição, tiveram muito carinho, me demonstraram e percebiam, e até, eles às vezes até diziam, nós apreciamos que realmente tu consegues te dar e entregar a essa obra. Deixe-me pôr aí e só avivar a memória, e presidentes da República. E também todos os presidentes da República. Veio cá o Ramalhianos, veio cá o Aníbal Cavaco Silva, não, o Aníbal Silva não veio como presidente da República, veio inaugurar o outro. O Aníbal Cavaco Silva, o professor Aníbal Cavaco Silva, tenho pena que não tenha o nome dele, nós temos o nome de pessoas importantes ligadas às instituições. Ele não tem, mas foi ele também muito importante para a APP-ACDM. Como primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, porque foi ele que primeiro veio cá e a título excepcional nos atribui os últimos 20 mil contos que faltavam para pagar a sede, porque se esgotou tudo que era PIDAC, Gulbenkian, tudo que era possível, mas como tinha falido o empreiteiro, uma segunda empreitada, sempre teve uma diferençazita. E esgotou-se, então ele veio cá, não só atribuiu a título excepcional, porque já tinha esgotado o que devia esse dinheiro, como depois foi quem nos entregou a Quinta da Carapalha, como comodato. Que é aí que nós damos o salto para responder aos pais que em todas as assembleias nos diziam assim, muito bem, os nossos filhos vêm para aqui durante o dia, estão a fazer escola especial, já estão a fazer formação, que nós começamos formação muito cedo com eles, e temos hoje 104 adultos empregados com emprego certo. Portanto, esse é o grande problema. É o grande, Se as crianças eram problema,
Passaram. para os pais, Pronto. quem é que trata depois destes Deles, meninos pronto. e destas meninas? E então os pais era assim, muito bem, estamos satisfeitos. E quando nós morremos, o que é que acontece? Boa pergunta. Bom, então aí nós tivemos que pensar em ter um lar residencial para eles estarem tranquilos. Porque quem é que toma conta dos filhos? Quando eles morrem, os pais têm esse problema, tinham esse problema. Hoje já não têm, infelizmente, já sabem, contam connosco. E então aí, nessa altura, como estava a funcionar o Alberto Estedal da Mendicidade, estava lá o Centro de Saúde Mental e saiu de lá. Estamos a falar daquela quinta na Carapalha. Quinta da Carapalha, que funcionava lá o Centro de Saúde Mental. E o Centro de Saúde Mental saiu para ir para a mina, porque fizeram uma construção de raiz. Portanto, saiu de lá, para o Estado, que já era Estado. E nessa altura, um passarinho, falou-me aqui ao ouvido, a dizer que se eu desse determinados passos, conseguiria que a quinta viesse para a APP. E, de facto, veio o Cássio Primeiro-Ministro depois, no Governo Civil, em 1990, e no Governo Civil entrega-nos a quinta como comodato. Somos responsáveis da quinta e podemos fazer lá, portanto, obras, melhoramentos, e aí começou. E nesse dia foi importante. Autorizou o Sr. Ministro a dar-nos logo um subsídio de 49 mil para fazermos as obras de reabilitação, porque aquele imóvel tinha ficado muitíssimo degradado. A casa que existia lá única, Sim. porque hoje há várias, foram todas construídas já posteriormente. Portanto, aí foi o momento em que nós demos um salto muito grande na APP e mais, conseguimos chegar a dar resposta o que mais os pais se assustavam, que era o pós-morte deles, o que acontecia. O futuro dos filhos. O que é que vai acontecer ao meu filho quando eu morrer? Porque não é justo pensar que um irmão vai olhar porque alguns casos são mesmo muito difíceis, não é? E, portanto, até mesmo para os pais, as mães aguentam mais. É muito violento. Só quem está perto com muitas destas crianças e jovens percebe a dor que é. A dor de um pai que tem um filho assim é muito grande. Primeiro porque qualquer pai faz planos, projetos para o seu filho o melhor possível. Ali os sonhos são limitados. E depois é sempre, se eu adoeço, o que é que me acontece? O que é que vai acontecer ao meu filho? Como é que fica o meu filho? Portanto, é uma vida inteira de sofrimento para estes pais. E por isso nós demos sempre muito valor, somos uma associação de pais e amigos, aos pais. Embora fôssemos uma direção durante anos só de amigos, hoje há pais, felizmente, connosco também, mas foi sempre uma ligação muito forte aos pais, porque sabemos o sofrimento que eles tinham. E por isso, podemos como direção, porque eu sou presidente, mas nós somos um corpo colegial e tenho ótimos colaboradores, uma equipa fabulosa, porque se não fosse isso não se fazia o que se está a fazer. E, portanto, é possível respondermos aos pais. Se uma mãe quer ir assistir ao nascimento de um neto e tem um filho deficiente em casa e não sabe a quem o deixar, não se preocupe, a APP recebe-o. E quando ela regressar, volta para casa. Porque nós achamos que ele só deve ir para o internamento o mais tarde possível. Isso. Quando os pais não desenraizar. podem. Claro. Devem estar na família, vão à APP fazer atividades, ou formação, ou frequentar de acordo com as suas capacidades, mas depois devem, portanto, voltar a casa. Esta é a nossa preocupação. Portanto, e por isso nós gostamos de responder às necessidades. Nós dizemos aqui sempre, nós estamos a serviço dos pais, das crianças, dos jovens e dos adultos deficientes. E, portanto, o que a comunidade precisa, neste campo, nós estamos lá. Por isso, a nossa preocupação foi sempre responder aos pais e mais. Quando agora se fala muito em inclusão, eu fico assim, oh meu Deus, inclusão fizemos sempre nós. Sabe que nós levamos... Há mais de 50 anos. Ai meu Deus. Inclusão fizemos sempre nós, porque nós mesmo assim, mesmo no início, levávamos a passear ao jardim, é claro, pouca coisa era o que havia, tínhamos sempre a preocupação, chegamos a levá-los para a praia, a nível de desporto adaptado. Nós temos tanta... Lá iremos, se não se importa, portanto, porque temos aí campeões. Temos campeões, muitos campeões. Campeões, é uma alegria. 104 medalhas que nós tivemos até hoje. Ouro e prata, só uma de bronze, acho eu. Resta tudo prata e ouro. Eu recordo-me de alguns pais, os próprios atletas, que são grandes atletas. Grandes atletas. Recordo-me de si também, emocionada. Portanto, isto não se faz, isto é um trabalho. Para chegarmos aqui, há todo um trabalho muito grande a desenvolver. Isto só é possível porque a APP apostou sempre muito na equipa que trabalha lá. Nós temos quase 200 colaboradores. Eu ia lhe perguntar isso. Hoje é uma grande instituição. Grande instituição na cidade. E também é uma IPSS que dá muito emprego. Uma IPSS com muito emprego. E com muito movimento na economia local. Porque nós, até hoje... Adquirem tudo. Até hoje nós tomamos uma decisão.
nós estamos aqui para ajudar a economia local. Se vamos comprar as coisas lá fora, acabamos com a economia local. E nós também devemos, porque são as pessoas localmente que nos ajudam. Mas curioso que os próprios fornecedores compreendem e também, quando nós temos alguma atividade, alguma coisa, que precisamos gastar mais, eles também colaboram connosco. Portanto, são generosos. Quer dizer, compreendem que nós também estamos aqui para os ajudar. Portanto, também há contrapartidas. Que não é muito importante. Não visa o lucro, não há ali uma instituição. Porque nós não somos instituição para visar lucro. Exatamente. O dinheiro que houver é para aplicar. Para fazer mais, responder mais, cada vez mais. Ora bem, e por isso, nós com esta equipa... E tem um quadro grande de funcionários e técnicos, muito especializados. É a instituição do distrito que terá mais quadro técnico, porque nós temos desde psicólogas, terapeutas de fala, terapias ocupacionais, fisioterapeutas, quer dizer, e mais, já temos dois com doutoramento. Um doutoramento feito em Coimbra, de uma psicóloga, e um doutoramento feito em Espanha, pelo desporto adaptado. Portanto, e temos, não direi, à volta de 20 mestrados como mestrado. Portanto, nós somos, e facilitando, nós somos a favor da qualificação e formação, tanto fazemos muita formação essa que nos inscrevemos e pagamos para ser feita, outra aproveitamos a que há no mercado para integrar e fazemos formação, portanto, para que, e temos tido também, formação do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, que até nos fez lá cursos para a cozinha, cursos para ajudantes que trabalham no dia-a-dia com os utentes. Portanto, nós procuramos sempre que todos os nossos colaboradores estejam sempre atualizados no que há de mais moderno ou atualizado no momento. E deixe-me concluir consigo, e também as próprias salas que têm nas diversas valências, do mais moderno que tem. Temos sempre. Estou-me a lembrar da grande sala a sala Susan foi a primeira na região centro, foi para aí quase assim, que até ficou um espanto quando a pedi, certo? Quando mas pediu temos para um centro de Castelo Branco, porque reabilitação. se tivesse pedido para Coimbra, não teriam feito espanto. Não, mas já que foi Castelo Branco, disseram-me o quê? Para Castelo Branco também me respondeu uma pessoa que estava lá, que éramos 5, 4 de Lisboa e uma de Castelo Branco, a receber o prémio na altura. Portanto, sim, por exemplo, nós temos um centro de reabilitação muito importante e que está a serviço também da cidade, que as pessoas esquecem. Que está aberto em fisioterapia, muito especialmente, hidroterapia que nós temos, para crianças e não só, portanto, porque temos sempre a prestar, porque nós queremos ajudar, estamos aqui especialmente para as nossas crianças, para os nossos jovens, e que também chegam a adultos. Mas também queremos servir a comunidade. Se nós temos determinados equipamentos que também podem, a partir de determinada hora, serem postos ao serviço da comunidade, e porque também sempre nos dá algum rendimento, porque nós temos que preocupar-nos com a sustentabilidade da instituição. A tal economia circular. Isto tem que ser. Portanto, nós também abrimos a porta para pessoas poderem ir lá e os nossos técnicos também poderem trabalhar, mas também recebem mais alguma coisa por estarem nessas horas. Portanto, há aqui uma boa ligação entre direção, colaboradores e a comunidade em si. Portanto, sem isto não se pode fazer aquilo que estamos a fazer. Maria de Lourdes, agora, a instituição onde está, vamos olhando para trás, estão a chegar os 50 anos, passa a expressão do coitadinho, do pobrezinho, do ceguinho. Hoje são felizes. A sua escola é uma comunidade feliz. Eu gosto muito de fazer-lhe esta pergunta. Quando a gente lá entra, nota isso. Felizes. Porque eles sentem-se bem lá. Estão felizes. Isso. Porque o que se está a fazer com eles é aquilo que eles sabem que podem conseguir e estão a aprender, estão a fazer também experiências e conseguem lá chegar. Conseguem realizar os seus sonhos, porque também têm os seus sonhos. Muitas vezes mais limitados, mas têm os seus sonhos. Eles também têm objetivos. Por exemplo, eu ontem chorei, tinha que chorar, porque o meu Jorge, que veio para cá com 5 anos, o meu Jorge, ontem falava na televisão na SIC, entrevistado, porque vai a Berlim a ténis, foi ao Especial Olímpico em ténis, e ele é muito bom a jogar ténis, veio para cá com 5 anos, e ele ontem a falar, o senhor da SIC a entrevistá-lo, ele a dar uma entrevista, ali com câmaras, com tudo ali à volta dele, e ele falou lindamente. Eu sou tutora dele, portanto, porque eles quando chegam aos 18 anos não têm família, ficaram sem família, ou o tribunal entendeu, eu sou chamada para ser tutora, agora chama-se maior acompanhado deles, sou de vários, sou de bastantes, e por isso eles consideram, como não sabem, tutor ou a maior acompanhado é a mãe. Um deles já me respondeu mesmo, é mãe, explicando, é mãe, sou a vossa mãe, pronto, está claro. Maria de Lourdes, deixe-me
e se não me quiser, mas tenho que lhe fazer esta pergunta. A senhora que se dedica praticamente a sua atividade profissional, quase que fica em segundo plano e dedica-se a esta grande missão social, a vida traz-lhe duas grandes perdas. O seu marido e o seu filho, o Nuno. Pior. Mas a instituição é quase que completa a forma de sublimar esta grande tristeza. E pelas palavras que me diz, eu sou a tutora, no fundo é a palavra que o tribunal lá põe, mas é a mãe. É a mãe. É a mãe. Esta experiência, esta dureza da própria vida É duro. é sublimada com a sua instituição. É muito duro, sua paixão. Portanto, em primeiro lugar, tenho que dizer que o meu marido me apoiou sempre. Ele achou que, pronto, eu fui funcionária da Segurança Social, como sabe, até fui dirigente, portanto, tenho lá a minha reforma, portanto, eu fiz a minha vida profissional, fiz política e dediquei muito do meu tempo livre, em vez de estar a fazer outras coisas, cada um é livre de fazer o que quer, eu dediquei a esta obra. Mas tive o apoio sempre do meu marido. Falando do meu filho, o meu filho tinha orgulho do que a mãe fazia. Aliás, a diretora dele, ainda não vai há muito tempo, que eu estive numa reunião com ela no Ministério da Educação para conseguir maior comparticipação para o CRI, para o Centro de Recursos de Inclusão, e ela me dizia, nunca se esqueça que o seu filho tinha muito orgulho em si. Ele dizia-nos a nós, sem dúvida. A minha mãe não tem só, minha mãe tem um filho biológico, que sou eu, mas adotivos, ela tem para lá muitos. Portanto, era isso que o meu filho dizia. Portanto, e eu, depois do meu filho falecer, eu agarro muito mais, à instituição. mas direi que eles dão-me muito. Eu acho que se não fosse a instituição, eu certamente não estaria aqui a dar-lhe uma entrevista. Estaria alguns internada, numa depressão profunda, de onde não sairia. Mas eu vim a este mundo para uma missão. Missão esta que me surgiu da maneira como eu há bocado lhe expus. Foi assim, ela apareceu-me naturalmente à minha frente. Pronto, eu fiz, é como que um chamamento, digamos, para quem é católico e percebe e acredita, eu acredito e tenho fé, isto é um chamamento que eu tive, desde muito nova. Por isso até há quem se estranhe que eu seja, acho que sou, segundo disse o provedor, a irmã mais antiga da Santa Casa. Porque as mulheres não eram irmãs, não podiam entrar na Irmandade. E quando entraram senhoras de idade e eu fui a única nova que me quis inscrever como irmã. Portanto, eu direi que talvez isto tenha nascido, é o que eu digo, vem da minha infância, de coisas que eu vi, um chamamento, seja o que... Quer dizer, eu acho que isto faz parte da minha vida. E vai continuar. Eu vou continuar. Enquanto, portanto, eu digamos que faz 50 anos a instituição, eu faço 50 anos. Aliás, eu faço mais, porque comecei um ano antes a trabalhar para ela. Sim. Este é o ano, já estamos a preparar o Jubileu de Ouro, 50 anos de uma instituição que hoje é uma grande instituição, no grande sentido da palavra, mas, Maria de Lourdes, nós temos coração, nós temos alma e acho que está na hora de lhe fazerem o grande reconhecimento público. Vai-me dizer que não quer, mas eu deixo-me dizer. Vamos lá ver. O Presidente da República tem esta dívida para consigo. Presidente da República. Quer dizer, eu vou dizer o seguinte, a Câmara já fez. Diga. Portanto, eu tive a medalha de prata lá para trás, há muitos anos, uma medalha de prata que as mulheres não sabia como era. E há 4 anos, portanto, a Câmara Municipal de Castelo Branco deu uma medalha de ouro. Portanto, digamos que cumpriu o seu papel Câmara Municipal, de alguma forma. Falta a instituição. A instituição, não sei o que é que está... Eu não sei, é capaz de... Eu também não sei. Também não sei. Mas estamos a preparar o Jubileu. Não sei. Agora, o que é facto é o seguinte, quer dizer, eu não ando num luto à procura disso. Para mim, as minhas alegrias neste momento é aquela que me foi ontem, ver o sucesso dos seus meninos. O sucesso, ele a falar, e a maneira como ele falou, portanto, e olhar e chegar lá, à instituição, eu tenho que fugir deles, senão eles babam-me toda, também para ter comigo, não é? Portanto, quer dizer, eu estou rodeada, eu tenho que fugir, eu não fujo deles, mas quer dizer, tenho que me acaltar um bocadinho, porque senão eles agarram-se a mim e penduram-se a mim. Porque eles sentem-se muito ligados, porque eu sou uma pessoa presente. Eu todos os dias estou na instituição, só se estou em reuniões, estou fora por qualquer razão, ou algum motivo de saúde, mas felizmente tenho sido saudável. Portanto, eu vivo de facto a instituição. E também me preocupo com uma situação que às vezes as pessoas esquecem.
têm em nós um apoio domiciliário especializado. Isto é, não fica só nas paredes. Não fica só nas paredes. Portanto, nós fazemos apoio domiciliário a deficientes e incapacitados. E como também fazemos para incapacitados, que é o acordo que temos com a Segurança Social, o que é que acontece? Eu posso prestar apoio especializado a pessoas com mais idade, desde que sejam incapacitadas. Não é? Pronto. E tem sido muito procurado. Porque, de facto, nós temos um corpo técnico muito bom que se desloca à casa se necessário. Isto é muito importante, porque as pessoas também têm direito a ter o seu apoio em casa. Porque da terceira idade traz-se à Santa Casa da Misericórdia e bem. Mas nós temos que nos dedicar aos outros que têm outras incapacidades e que ainda muitas vezes não têm idade sequer para serem atendidos pela Misericórdia, claro, que se vai preocupar a partir dos 65 anos. E nós podemos começar desde pequenos. Não se esqueça que nós temos um menino que nos foi entregue, o mais novo, foi-me colocado nos meus braços com 6 meses. Hoje é campeão europeu de trisomia 21. Era esse o exemplo que eu queria dar há bocadinho. E é curioso, não sei se podemos dizê-lo, e esse campeão é um campeão. Um campeão, isso é público. É um campeão, medalha de ouro, está numa família de adoção. Foi adotado, porque nós sempre tivemos uma preocupação. Tive outras crianças que foram entregues. A nossa preocupação era entregá-los para a adoção. Só conseguimos que fossem adotados 2. Os outros não se quiseram adotar. Mas a nossa preocupação sempre, a adoção, porque para ter por uma melhor família, que seja uma instituição, uma família é sempre uma família. Nós defendemos a família. E por outro lado, também pensar na inclusão e aproximá-los o máximo da comunidade. Por exemplo, eles vão ao ténis, vão praticar aqui à Associação da Carapalha. Portanto, vão treinar com pessoas que não têm deficiência. Estão em contacto. O judo. Nós temos a parceria com a Ana Hormigo. Ainda agora temos uma série de medalhas que vêm através de judo, por eles irem à Ana Hormigo. Nós temos a mandar a um ginásio uma menina, que pensamos que ela poderá ter competências para isso é analisado, por isso pedimos a quem nos ajude, faça a análise, que já está a ir também a ver se entra na ginástica rítmica, que eu gostava muito de ter uma na ginasta, que não tem neste momento. Bem. Portanto, nós preocupamos que eles façam e tentem fazer a vida mais normal possível. Agora, nós temos alguns casos que não podem estar noutra situação que senão quase não saírem da instituição, porque nós temos casos muito pesados. Muito difícil. Eu tenho crianças jovens e adultos que não falam, não andam, são multideficientes, claro. E, portanto, nós temos que cuidar deles. E por isso eu sinto, com este peso tão grande de alguns tão dependentes, há um orgulho que eu tenho. Foi que nenhum nos morreu de Covid, doutor. E tivemos Covid, mas nenhum morreu de Covid, porque o nosso serviço também tem um serviço bom de saúde, com enfermeiros interno e alguns que vão do hospital, ou fora de horas, claro, mas que a gente comparticipe, paga, uma equipe médica, uma médica de medicina interna, uma médica clínica geral e uma psiquiatra, que vai lá também de 15 em 15 dias. Portanto, nós fazemos, ao qual a saúde não nos dá nada, e devia dar, pagar, mas o hospital, eu quero aqui distinguir, o hospital connosco tem um protocolo para que as análises sejam feitas, tirem o sangue lá, para trazerem para cá, para eles não virem tanto ao hospital. E temos uma situação que não sei se haverá muitas no país, não gosto de dizer, porque dá a sensação, claro, lá está a achar que é a única. Não sei se é, mas para nós é importante. Nós temos crianças, infelizmente, com muitos problemas graves. De tal maneira que eles tinham que ir a Coimbra, à pediatria, aos cuidados paliativos pediátricos. Nós temos em Castelo Branco os cuidados paliativos para adultos. Então, como eles tinham que ir a Coimbra, para estas crianças, fazer estes quilómetros, deslocá-las, complicado. Mas nós temos que lhes dar o apoio até à morte, o que elas precisam. É a nossa função. Dar-lhes tudo, para dar a melhor qualidade de vida que pode ser. E então o que é que aconteceu? A equipa de Coimbra veio aqui, verificou que nós tínhamos cá uma equipa boa, que tínhamos condições, e então vêm os serviços, vieram cá, próxima semana, vêm os serviços pediátricos, paliativos pediátricos de Coimbra, desloga-se a equipa constituída por médica, enfermagem, psicologia e assistente social, vêm cá verificar e acompanhar os nossos garotos, para eles não necessitarem de ir lá. Portanto, eu acho que aqui também tenho que estar muito grata, porque nós também abrimos às universidades,
É sabido que eu tenho parcerias com universidades, a Católica, a do Minho, até por causa da investigação que é feita da investigação da seda, até com internacionais, nós fazemos, até com a Itália. Quer dizer, nós vamos à procura de quem nos possa dar mais saber, conhecimentos e ajudar-nos a irmos mais além. Quer dizer, mas também lhe vou dizer o seguinte, temos sido muito correspondidos. Nunca, até hoje, se fechou nenhuma porta. Nunca, até hoje, se fechou nenhuma porta. Portanto, isso é aquilo que eu conservo para mim e me diz ainda que eu já devia estar a descansar, mas se calhar seria pior para mim, doutor, se eu fizesse isso, se recolhesse. É isso que me dá força para eu achar que, enquanto Nossa Senhora entender que eu tenho esta cabeça, porque isso é que é o importante, não é? Dar ainda algum contributo à instituição. Eu ia-lhe exatamente perguntar, até porque não demos conta da conversa, foi maravilhosa, chegámos praticamente ao fim do nosso tempo. Maria de Lourdes, eu não acredito que não tenha um desejo, um outro projeto para lançar nos 50 anos. Eu não sei se me pode adiantar alguma coisa. Isto para lhe responder que ainda não chegou a hora de se retirar, digamos assim, da APP. Isto é o que eu penso. Não será muitos anos, mas quer dizer, há algum tempo. Isso não saberemos. Pois, não saberemos. Ninguém que projetos? Sabe. Vamos para os 50 anos, porque a senhora não é de ficar... Aqui eu aproveito para dizer o seguinte. O que é que falta fazer? Em primeiro lugar, é preciso salientar os 2 pontos mais altos, dos últimos pontos muito altos da APP. Um foi ter sido selecionada 2 projetos portugueses pela OIT para um seminário mundial. Diretamente eu daqui, por videoconferência, falei com pessoas da Itália, da Nigéria, da África do Sul, etc. Perguntas com um projeto inclusivo, através da nossa seda e no projeto de inclusão. Portanto, foi selecionado 2 portugueses, um deles foi o nosso, e foi muito elogiado. Passamos um filme, o tradutor simultâneo estava em Turim, na Itália, que fazia a tradução simultânea para todos os países do mundo, foi pela OIT, isso para nós orgulha-nos muito. Acho que falou-se, mas a cidade, não pegaram muito nisto, pronto, mas enfim, passou. Há outro momento que se está a passar agora, que para nós está a ser muito importante, que é sermos parceiros da Câmara para a cidade criativa do bordado. Portanto, como sabe, a parte da seda está a ser extremamente importante. A candidatura à Unesco. De tal maneira que uma professora de Barcelona foi visitar e disse: é uma grande valia, se este projeto chegar lá fora, eu achei curioso, disse-me ela a mim, tem todas as condições, porque tudo é importante, mas esta parte de inclusão da seda, do bicho, do fazer, é uma coisa que não há lá fora, ou haverá. E é também. Total, temos tudo o que é preciso. Diferente. Portanto, isto nós já consideramos, e eu incluo isto também já no caminhar para os 50 anos. Porque os 50 anos já começaram, já falei de coisas que já estavam feitas no terreno, já estávamos a andar. O dia da abertura é uma coisa, mas os 50 anos estão a andar. Agora, evidentemente que nós não podemos parar. Agora, eu não vou revelar muito. Vou revelar pouco, porque acho que o segredo é a alma do negócio, lá neste caso também. Sem dúvida. Eu só quero saber se já convidou então é assim, o Presidente da República. Não... A APP não pode parar. Não pode. E, portanto, como tal, não pode parar. Maria de Lourdes, então a resposta é para si. E como não vai parar, isso. Ela vai aproveitar. Recentemente, nós depois anunciaremos, tivemos um benemérito, uma benemérita, depois foi a filha, que nos deixou um património de uma casa boa, bem situada. E tem uma colcha de Castelo Branco que já está no museu também, que nós agradecemos. E, portanto, nós estamos a pensar fazer só respostas inovadoras. Portanto, isto eu posso dizer. Porquê? Porque não vamos continuar a apostar nas valências tradicionais. Essas já temos. Claro. E tem que existir, porque vão continuar a existir jovens e adultos que precisam estar internados porque foram abandonados, foram maltratados. O Tribunal, temos muitas interesses pelo Tribunal, como sabe, e, portanto, as situações não desaparecem. Portanto, as valências chamadas tradicionais vão continuar e continuarão sempre. Cá ficam, para todo sempre. Pronto. Mas nós temos que inovar. E, portanto, agora a APP vai virar-se só para respostas inovadoras. Isso será o nosso
a nossa sonho, o sonho. Sonho. E aquilo que nós achamos Aprenda do jubileu. Que merece os 50 anos, é uma instituição a pensar na inovação. Faz 50 anos, mas ela não está velha, pelo contrário. Ela está muito presente, ela está muito atual, ela tem futuro, e tal qual como ser Presidente da República, quando veio inaugurar o museu. Ficou admirado. Quando me disse, perguntou assim, pá, o museu é o passado e é o presente. E eu disse, não, Sr. Presidente, aqui há futuro. E ele ficou muito admirado. É a formação. Só que quando ele viu aquele ecrã em que nós estávamos a colaborar com a biomedicina para a investigação, para feridas e etc., da nossa seda, que é muito boa, que é enviada aos casulos para essas universidades, ele viu aquilo, estava cá, consegui que viesse, estou-lhe muito grata, à responsável do projeto, uma professora catedrática, portanto uma pessoa qualquer, que veio cá, de propósito, para poder explicar ao Sr. Presidente da República o que é que se fazia com aquilo. E nessa altura eu disse assim para o Sr. Presidente da República, está ali o futuro. Olha, eu tenho uma fotografia de boca aberta, porque realmente eu quando me ouviu dizer futuro, disse pronto, coisas dela, futuro. Um futuro aqui, mas está ali o futuro. Portanto, eu direi que nós também estamos sempre preocupados com o futuro. Vamos até onde, porque como sabe, dependemos muito também daquilo que o Estado nos pode ajudar, porque nós não temos receitas próprias, temos, claro. Os nossos utentes pagam pouco, porque eles também têm pensõezinhas muito pequeninas, coisas muito pequenas. A maior parte das famílias não tem grandes recursos, tem, pronto, os que podem deixar alguma coisa, e já alguns nos vão deixando alguma coisa, o que é muito bom, mas não chega. Portanto, o Estado, a gente vai negociando, sabe que nós pedimos mais, mas querem dar sempre menos, não é fácil. Vamos conseguindo, com jeito a gente vai lá, mas tem que ser com muita persistência. Tenho a autarquia que ajuda, há empresas aqui locais que também colaboram connosco, portanto, eu diria, estamos ao nosso lado também a comunidade, que é muito importante, e eu penso que vamos tão mais longe quanto nos for permitido. Porque há uma preocupação que eu digo-lhe que tenho, e assim posso morrer descansada. Eu estou preparada para morrer, se Nossa Senhora me quiser levar, pode-me levar já. Mas há uma coisa que eu quero ir descansada, é de que a instituição ficou, mas ficou com sustentabilidade. Porque criar, e depois não ter sustentabilidade, e ter que fechar, não pagar os ordenados a tempo aos colaboradores, não lhes atualizar, como nós já atualizamos com efeitos retroativos a janeiro, depois fazemos a contratação coletiva que assinamos. E de nos preocuparmos por ter um bom equipamento, umas boas respostas e levarmos mais além os nossos jovens para poderem participar no mundo, porque já levamos a Abu Dhabi, já tivemos 5 em Abu Dhabi, nunca se imaginou levar a APP a Abu Dhabi, mas esteve lá e trouxeram 5 medalhas. Portanto, eu penso que a APP tem que pensar no futuro, tem que continuar a ter sonhos, porque são sonhos, mas sonhos que se realizem. Porque solta não vale a pena estar a ter sonhos mais que sejam inalcançáveis, ou dizia outro, ter uma parada longa, não pode ser, temos que ter aqui o equilíbrio, mas eu penso que sim, que a APP está e tem possibilidades com a direção, com os amigos, com as entidades, muito importante os seus colaboradores, muito importante, porque sem bom pessoal não se faz nada, solta não vale a pena. Eu penso que a APP-SDM ainda terá muito a dar à região, à cidade, porque ela nunca se fechou em si. Criou a delegação de Fundão, deu autonomia. Criou a delegação da Sertã, vai-lhe dar autonomia. E a madrinha da APP-ACDM da Covilhã, que está também muito bem. Portanto, ela preocupou-se em dar origem a que no distrito haja 4, fiquem 4 APP-ACDMs. Eu acho que isto também é um contributo a toda a região. E, portanto, nós temos que nos orgulhar, todos, do trabalho que fizemos até hoje. É isso que eu acho. Bem-aja. Fica tudo dito com esta conversa maravilhosa com Maria de Lourdes Pombo. Bem-aja. Ficamos a saber pormenores, como começou e até como continuamos ou continua a sonhar. Para si aí em casa a continuação de uma ótima noite e, já sabe, em novembro teremos o jubileu da APP-ACDM em Castelo Branco. Boa noite.